Olá, amigos. De volta aqui depois de um período longo de silêncio, né? Algum tempo sem gravar um vídeo. E hoje nós vamos ter uma outra conversa informal aqui sobre narrativas, né? Porque recentemente um amigo meu que tem pouco trânsito no Facebook e reclamava que não conseguia lidar com aquela ferramenta, ia deletar, aliás tinha até 2 contas e sem querer acabou tendo 2 contas. E eu disse a ele, né, essas ferramentas modernas, elas, bem utilizadas, elas podem ser úteis, né? O problema é você saber realmente utilizar essas ferramentas. Porque hoje as redes sociais, elas dão ao cidadão comum um poder, uma voz, poder de ter a voz, de ter as suas ideias propagadas. E isso é uma coisa tanto para o bem como para o mal, né? Na verdade, a internet em si, né, vai ser reverenciada no futuro como uma das grandes maravilhas do século XX, né? Mas, como toda tecnologia, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado mal, as pessoas que usam para o lado mal. E hoje em dia, a questão das narrativas falsas é um problema sério, né? É muito fácil hoje em dia você jogar uma narrativa na internet, você adulterar discursos através de edições, é muito fácil, né? Nós temos um conhecido professor de filosofia que publica, né? Ele agora está retirando as aulas dele da internet. Ele publicava as aulas dele porque ele tinha na cabeça de que o conhecimento não pode ficar hermético e concentrado unicamente na universidade. Então ele tinha essa generosidade, tem essa generosidade de divulgar. E colocou aulas deles na internet. Acontece que algum gaiato, né, que talvez não goste de algumas de suas posições, fez uma edição de um vídeo dele e criou um problema muito sério para ele, porque nesse vídeo que ele falava de práticas eróticas da época dos gregos, né, erotismo grego, falava de Erastes, Eromenos, essas coisas, e a pessoa editou para fazer parecer que ele defendia a pedofilia, né? Então você vê o perigo que é você colocar qualquer coisa na internet. Realmente existe esse perigo. Esse professor, inclusive, está retirando todos os vídeos dele de aulas da internet. Eu mesmo tinha postado um vídeo dele e como ele não entrou em contato comigo, me deu até um strike no canal, né? Entrei em contato depois com a assessoria dele, a assessoria jurídica, e eles vão reconsiderar o strike, né? Porque, na verdade, o meu vídeo que reproduzia o vídeo dele só elogiava e só naquele vídeo específico aprovava a interpretação dele, que no caso foi para uma interpretação sobre a filosofia de Epicuro, que é uma das filosofias mais distorcidas ao longo dos anos. E acabei sendo penalizado, né? Eu realmente não pedi autorização porque eu achei, na época, que colocar um vídeo que só promovia o que o professor tinha dito não necessitaria. E ele só fez o strike porque não conseguiu contato comigo, né? Mas já está tudo resolvido. Então. Antigamente, antes do advento das redes sociais, essas coisas aconteciam? Podiam acontecer também, há alguns casos famosos na história de narrativas que são deturpadas, são inventadas e são criadas histórias que passam a ser como se fossem verdade e são pura ficção, né? Eu escrevi um texto, inclusive no Wattpad, sobre os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu vou até ler um trechinho aqui, para não me enganar nas referências. Em 1130, um malicioso especialista de Oxford, chamado Geoffrey de Monmouth, ele estabeleceu o que pode ser considerado a mais audaciosa farsa literária de todos os tempos, né? E na Idade Média ele fez isso. A história dos reis da Bretanha, que vieram depois a se tornar o rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né, é um trabalho de ficção, né?
totalmente recheado de crônicas de bona fide, né, para convencer os crédulos. Né. Nessa longa lista de reis imaginários em um passado longínquo, o rei Arthur se torna agora o maior rei entre os bretões, chegando a ter sido o governante do mundo. Hoje já descobriram até tumba do rei Arthur, uma personagem de ficção. Então você vê que mesmo no passado acontecia isso. Outro caso muito conhecido, que tem pessoas hoje que acreditam em vampiros por causa de um romance, né? Eu estou falando do Conde Drácula, de Bram Stoker, um escritor do século XIX, escreveu uma história baseada num personagem verídico, que era um Conde Vlad, que era realmente uma pessoa sanguinária. Então ele, baseado nesse Conde Vlad, era um príncipe da Valáquia, que, né, é uma região da atual Romênia, né? Ele escreveu a história do Drácula, e o Drácula se tornou o primeiro grande vampiro, né, da literatura, e do Drácula, né, surgiram outras versões, e que tem gente que acredita que vampiro existe, né, e tudo nasceu da literatura. Né. Agora, recentemente, aqui no Brasil, teve um caso, né, muito interessante. É um entre muitos casos que as redes sociais criam, né? Em 2006, em maio de 2006, se não me falha a memória, na CBN, né, o Arnaldo Jabbour fez uma crônica, né, uma crônica que ele se colocou como o Marcola, né, do PCC falando. Né, e aí ele faz um texto, o Jabbour tem uma habilidade muito grande para fazer esses monólogos, faz um texto do Jabbour criticando a sociedade e por que a gente estava no inferno e que não teria solução. Esse texto foi criado numa dos programas do Arnaldo Jabbour, isso em 2006. Com o tempo, as pessoas começaram a propagandear esse texto e ele virou uma entrevista da Rede Globo ao Marcola. Né? E o Jabbour chegou até num outro artigo comentar que ele tinha criado uma história e que agora as pessoas acreditavam que era verdade e que o Marcola teria toda aquela capacidade intelectual de escrever aquilo que ele tinha dito. Na verdade, o Marcola realmente tem algum estudo, mas não tanto para aquele texto. Né? Esse texto viralizou na internet como entrevista da Rede Globo ao Marcola. Né? Então são exemplos do que acontece, do perigo que é você acreditar nas narrativas. Né? Você precisa hoje em dia fazer uma pesquisa séria para você ver o que você está ouvindo, o que você está vendo nas redes sociais, ver as fontes, né? Para você tirar uma conclusão, para não sair compartilhando coisas, né? Sem uma verificação, sem uma checagem anterior. E isso, em época de eleição, é muito pior ainda. Né? A quantidade de versões falsas que ocorrem, de distorções de discurso, porque a tecnologia permite você alterar o discurso de uma pessoa. Você tira do contexto, você faz uma pessoa falar o que ela não falou. Né? Então, tem que haver muito cuidado com isso. E eu acho que, no momento que a direita usa isso também, está errado. Né? Tem sido usado também pela direita. Né? Vamos dizer aqui que a esquerda usa isso o tempo todo, mas a direita tem usado esse tipo de ferramenta também. Né? E isso não ajuda a democracia. Né? A mentira tem perna curta. Né? Mas com as redes sociais isso virou uma coisa viral. Né? É muito fácil você hoje criar uma narrativa, espalhar como verdade, e o tempo se encarrega, tá, de sedimentar isso na cabeça das pessoas. E depois, para tirar, é muito difícil. Né? Na própria história, né, na historiografia, ao longo dos anos, muita coisa é dita de maneira errada, muita coisa é interpretada de maneira errada, e vem, com o tempo, se solidificando como verdade. Né? Em tudo hoje em dia, você precisa prestar atenção nas versões para verificar se você não está embarcando numa narrativa falsa. Né? Até recentemente eu
Já abordei isso num outro vídeo, vou botar em cima o link para esse vídeo. Existe um conceito novo da pós-verdade, né? Nós estaríamos no mundo da pós-verdade, né? É que hoje em dia ninguém acredita mais em nada, né? As pessoas, porque os vídeos, as imagens podem ser falsas, né? Então, às vezes você tenta provar, né, com vídeos, com imagens e ninguém mais acredita, né? Porque tudo pode ser adulterado, né? Então é por isso que a gente hoje se diz que nós estamos na pós-verdade, né? Que a verdade, as versões têm mais força hoje em dia até do que a própria verdade, né? Então alcançam mais força às vezes que a própria verdade. Então vamos tomar cuidado, né, vamos usar a internet, né? Usar a internet porque ela é uma excelente ferramenta. Você pode tirar da internet muita coisa boa, mas também você pode cair muita armadilha, né? Então, o importante é que a gente saiba usar a internet e as informações que vêm de lá com sabedoria, né? Para não cair na fake news, né? Aliás, hoje em dia existem alguns canais que estão trabalhando essa questão da fake news, né? De combater a fake news, né? Porque o que mais tem hoje em dia é fake news e fake news na grande mídia, né? Você hoje em dia não pode mais acreditar piamente no que você vê na mídia oficial, na grande mídia. Eu recomendo às pessoas, além da leitura de livros, buscar uma mídia alternativa que você tenha confiança, né? Eu não vou citar aqui alguma porque isso é de cada um, né? Mas você deve procurar, pesquisar e encontrar uma mídia alternativa para se informar. Existem várias em português e muitas em inglês, né? Se você fala inglês, você terá mais facilidade, inclusive, de se informar, né? Então é isso, eu queria fazer esse vídeo para expandir um tema que eu já tinha mencionado de leve nesse vídeo que eu referi há pouco. E espero que gostem. Se gostarem, dê um likezinho aí. Se não gostarem, dê um dislike, que faz parte. E não esqueça de assinar o canal e assinar também para as novas publicações. Muito obrigado e até a próxima.